Pessoal, vou dar um bom dia a todos vocês. Então, a professora Cristiane precisou ver paciente, né? São coisas de médico, né? Às vezes aparece uma intercorrência, então eu vou aqui dar início, né? Quando a professora Cristiane chegar, eu passo a moderação para ela, mas aqui até agradecer aqui, o professor Cristiano Macedo vai discutir a parte clínica do caso, a professora Rosa está chegando ali, que vai discutir os aspectos mais de imagem, os aspectos radiológicos do caso, né? Nós temos aqui o professor Neves, aqui Murilo Neves, que vai discutir a parte da patologia, e o nosso interno ali, Felipe, né, que vai ler o caso, né. Eu falei ali que para a gente fazer uma apresentação dinâmica, os professores devem se sentir à vontade, né, para intervir em algum determinado momento, mas a participação dos residentes, dos estudantes é muito importante. Essa sessão, pessoal, sempre coloca o seguinte: clínica médica, raciocínio clínico é uma coisa fundamental para o aprendizado de medicina. E hoje a gente está dando cada vez mais ênfase nos trabalhos de educação médica, da importância de raciocínio clínico ser trabalhado desde o início do curso de medicina. Então, o que tiver de estímulo, e a sessão anátomo-clínica é um desses estímulos para o raciocínio clínico, a gente sempre tem, assim, incentivado a participação dos estudantes, de modo geral, desde o início do curso de medicina também. Então, eu vou passar para Felipe, para ele iniciar a apresentação. Aqui eu tenho que falar, aqui, né? A professora Elvira é uma das, juntamente com a professora Cristiana, ela organiza os casos extremamente importantes. Sem vocês aqui, sem as duas aqui, a gente não teria sessão. Então, muito obrigado. Felipe, por favor, agora você. Muito obrigado, professor. Só pedir para trocar para o slide, pessoal. Bem, bom dia. Me chamo Felipe, sou interno do 5º ano de medicina, atualmente no 10º período, e vou apresentar para vocês o caso de hoje. Bem, paciente sexo masculino, 56 anos, negro, solteiro, não alfabetizado, trabalhador rural, desempregado há cerca de 10 anos, que casa com o início da doença dele, natural e procedente de Santa Brígida, Bahia. A queixa principal do paciente é episódios de dor em flanco direito, sudorese e palpitações há cerca de 5 anos. A história é uma história longa. O paciente ele conta que há cerca de 10 anos passou a cursar com episódios recorrentes de dor em flanco direito, de caráter em pontada, inclinação, com irradiação para dorso. Refere que durante as dores apresentava escotomas luminosos, náuseas, vômitos e por vezes evoluía para crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, chegando a ter 4 a 5 episódios por mês. Acreditava que as dores se relacionavam a esforços, aliviavam com Buscopan ou algum anti-inflamatório não esteroidal, e nas crises mais intensas ele buscava atendimento em UPA. A avaliação médica que recebia, ele foi diagnosticado com epilepsia e iniciou o tratamento com fenobarbital, que ele usa desde o início das convulsões. Há 5 anos, essas crises elas ficaram mais intensas, que passaram a aparecer sudorese, palpitações, dispneia, cefaleia holocraniana, picos pressóricos, lipotímia e astenia junto às dores em flanco direito. No entanto, ele refere que essas crises duravam apenas alguns minutos, melhorava de forma espontânea, ficando bem logo em seguida. Há 2 anos, durante a evolução desses sintomas, ele foi diagnosticado com hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus de tipo 2. No entanto, a gente não tem maiores informações em registros prévios quanto ao diagnóstico. Ao longo desse tempo, ele passou por avaliação de diversos médicos, realizou inúmeros exames que eram inconclusivos e, diante da intensificação desse quadro, ele foi encaminhado ao UPS para investigação etiológica e intervenção terapêutica. No interrogatório sistemático que nós temos digno... Isso. Certo? E aí, pessoal, alguém consegue determinar na história os problemas que chamam mais atenção a partir da HDA?
Se não tiver voluntário, eu vou perguntar quem eu conheço, que eu já estou vendo ali no canto. Muito bem, comande. E aí, Uel, me diz aí, o que é que chama a atenção na história? Onde é que está ele? Tem mais de um microfone aqui, pessoal? Hein? Ajude aí, Jackson. É um paciente, né, que começou com um quadro aí de dor abdominal importante, em região de flanco direito, uma dor empontada, tinha queimação, tinha outros quadros também de náuseas e vômitos, e por vezes, além dessa dor, ele tinha quadros mais graves, né, com crises convulsivas tônico-clônicas, que às vezes precisava buscar a UPA quando esses quadros eles apareciam. Parece que assim, quando as crises elas ficaram mais intensas, né, eles com outros sintomas aí como sudorese, palpitação, outros sintomas do sistema neurológico, como cefaleia. Então ele passou a cursar aí parece que teve uma perda de peso importante, né? Tomou um spoiler aí do IS, e passou a cursar também com astenia, né? Outro sintoma constitucional. E aí nesse período ele foi diagnosticado com RAIS e DM do tipo 2. Acho que de início basicamente é isso. Eu vou aproveitar que eu cheguei um pouquinho atrasado a ver o que eu entendi. Que é um senhor, na 6ª década de vida, que já tem 10 anos, que ele tem uma coisa que surge como se fossem crises e que chama atenção para alterações neurológicas, chega até a convulsão, e descarga autonômica, assim, náusea, vômito, né? A impressão é essa. É um senhor de 6ª década que tem alguma coisa que tem 10 anos de evolução. Perfeito. Então, o achado principal desse caso, né, que chama bastante atenção para a gente e que, de fato, ajudaria bastante no diagnóstico diferencial que o professor Cristiano vai apresentar mais na frente. Em relação a outros dados importantes da história, ele possuía uma perda ponderal de cerca de 20 quilos nos últimos 6 meses, sem outros achados dignos de nota no interrogatório sistemático, de hábitos de vida ex-etilista, consumia 10 doses de destilados aos finais de semana, mas abstêmio há 2 anos, e ex-tabagista, abstêmio há 20 anos, mas com carga tabágica pequena, 4 maços ano. De antecedentes patológicos, só a epilepsia que foi diagnosticada no decorrer dessa sintomatologia e diabetes e hipertensão diagnosticada há 2 anos. As medicações que ele vem em uso, fenobarbital, metformina, 850 mg, losartana, 100 mg dia, doxazosina e simvastatina, 20 mg dia. Epidemiologia positiva para Chagas e esquistossomose, ele é de Santa Brígida, Bahia, e antecedentes familiares sem achados dignos de nota. Do exame físico, o paciente também não tem nenhum achado digno de nota, além de que o abdômen era semigloboso e tinha dor, a palpação, hipocôndrio direito e flanco direito, que estava relacionado à sintomatologia que ele já vinha apresentando. Como o Wellington já trouxe alguns problemas principais da história, o professor Barberino também, vamos agora, né, diante dessa representação que nós temos, que o Wellington resumiu bem o caso, o professor Barberino também, quais seriam as principais suspeitas diagnósticas que vocês teriam em relação a esse caso? Felipe, vou fazer uma pergunta agora para você, para os seus colegas. Aquilo ali chama-se representação do problema. Como é que você entende o que é que significa representação do problema e qual a importância, por exemplo, para você conduzir o caso dali? Eu vejo ali uma síntese. É importante para você essa síntese? Foi importante? Por que é importante? Claro, a representação do problema eu resumiria como sendo uma síntese da história do paciente, né? Lógico que o paciente pode ter mais de uma representação do problema, porque muitas vezes a gente utiliza a representação do problema para estar associado a suspeitas diagnósticas que vão surgir da gente. Destacar na representação do problema dados epidemiológicos do paciente, sexo, idade, procedência e as sintomatologias basais que ele está ali apresentando, sinais e sintomas basais, ajuda a gente a determinar o que estamos diante e, a partir disso, destacar suspeitas diagnósticas mesmo, né? Então, nesse caso, as crises desse paciente, pensei, será que são crises adrenérgicas que esse indivíduo está tendo? Né? E pensaríamos na possibilidade das suspeitas que vão falar na frente. Tem um trabalho atual da Judith Bauer, no New England Journal of Medicine, destacando a importância de representação do problema, chamado em inglês Problem Representation. Durante a construção do caso, você faz várias representações do problema, ou seja,
À medida que você vai tendo achados, você vai raciocinando se esses achados são tão importantes que merecem estar na representação do problema. Mas tem um desafio, pede para que você faça em uma sentença essa representação do problema, trazendo as coisas. O que é difícil para um estudante que está começando no curso de medicina. Então, é algo que realmente tem que ser treinado. Se você pede o mesmo paciente a representação do problema do estudante que está iniciando e do residente, eles são diferentes. Né? Quer dizer, ele já tem um discernimento maior, realmente, da importância dos dados que está apresentando. Foi bom você dizer assim, que algumas situações, né, menos frequentes, às vezes você tem que ter esse cuidado de fazer mais de uma representação de problema, para você não cair naqueles chamados vieses cognitivos, né? Você achar que tudo está junto ali, porque tudo merece, no final, a mesma conotação, por exemplo, do caminho diagnóstico, e às vezes você tem que ter realmente esse cuidado também. Muito bem, parabéns. Construção da representação do problema são as ciências básicas. Né? Ele trouxe aí a epidemiologia, né, com a questão do gênero, a questão da fisiopatologia, você entender o que é que pode estar correlacionado num conjunto de sinais e sintomas. Então, a coisa de você vir desde o ciclo básico, que a gente divide em básico, clínico, esse encontro dá essa permissão da gente juntar todas as coisas. E a representação do problema é a expressão dessa capacidade. Um desafio que a gente tem, que eu acho que esse caso traz muito, é que a gente sempre tem que buscar um quadro sindrômico e que as coisas, elas, de preferência, sejam explicadas por uma única causa. E esse paciente, ele tem sinais assim que são quase que aleatórios, né? Uma dor em flanco direito, tem crise convulsiva, tem sinais, né, de cardiovasculares, cefaleia. Então, assim, para cada situação dessa, eu poderia abrir leques, né? Mas o mais importante é a gente justamente fazer um exercício de pensar assim, será que existe uma condição que explique tudo? É por aí que a gente tem que começar. Né? Pode ser que realmente ele tenha mais de uma condição, mas é isso que a gente vai discutir aqui, né? Eu fiquei me perguntando até o seguinte, porque como esse paciente tem diagnóstico de epilepsia, eu estou aqui interrogando se é epilepsia mesmo. Porque quando eu vejo que, juntamente com toda essa sintomatologia, ele tem essas convulsões generalizadas, né? E será que isso não há? Alguém falou ali, o Ricardo, quer dizer, um quadro adrenérgico, e, né, aqueles sintomas que ele está apresentando, né? Aquela coisa que você falou de mais de uma representação do problema, né? Porque você pode dizer, olha, se torna o paciente que tem esse diagnóstico de epilepsias e tal, talvez você na sua cabeça, mas se não fizer parte da mesma condição clínica e, na verdade, o diagnóstico, entre aspas, né? Quer dizer, o rótulo diagnóstico, talvez tenha os dois problemas. Talvez dê os dois problemas, mas cabe a nós questionar, né? Certo? Muito bem. Isso. Nos últimos 6 meses, exatamente. Bem, alguém da plateia tem suspeita diagnóstica? Os professores fizeram várias pontuações, mas dar nomes a etiologias. Vários sinais e sintomas para a gente poder entrar em diversas síndromes. Né? Às vezes ele tem duas síndromes, algumas superpostas, né, por exemplo, mas o que me chamou a atenção é realmente que veio esse slide aí que chamou a atenção foi essa sudorese, palpitação, essa cefaleia e essa hipertensão. Né? Isso aí me fala um pouco a favor de febrocomossitoma. E essa perda poderá importante, às vezes alguma neoplasia abdominal a nível de flanco aí, né, renal, fazendo talvez um CIAD, tá fazendo uma hiponatremia, esses episódios de crises convulsivas, apesar de assim, a gente não ter ainda os resultados nos laboratórios, e entraria por aí mais ou menos, né? Acho que por enquanto é o que me chama a atenção, né? Perfeito. Alguém tem mais um diagnóstico diferencial? Oi?
Porfirina intermitente aguda, as dores recorrentes, certo? Mas existem alguns achados, sinais e sintomas que não são plenamente justificados, né, por essas hipóteses. Lógico que o paciente tem essas crises adrenérgicas, né, então, que a gente está nomeando como crise adrenérgica, cefaleia, sudorese, palpitações. Importante pensar que outras etiologias também poderiam causar isso, fora o feocromocitoma, existem, né, materiais que falam sobre o diagnóstico diferencial desses crises fel-like, né? Então, que a gente tem desde causas cardíacas, endócrino-metabólicas, causas psiquiátricas, síndrome do pânico, tudo. Óbvio que existem muitos sintomas aí que não seriam plenamente explicados, né? De causas endócrino-metabólicas, a gente pode ter tireotoxicose, carcinoma medular da tireoide também. Então, existem outras patologias que poderiam aparecer, dar sintomas parecidos, mas, de fato, talvez a probabilidade pré-TEI puxaria muito mais para o lado da feocromocitoma, porque tem muito sinal e sintoma que aponta isso, do que o contrário. Só para apresentar os exames e dar a palavra para o professor Cristiano, então o paciente ele chegou aqui com exames laboratoriais essencialmente sem alterações, o que ele possuía de exames prévios. Aí, primeiramente, por causa dessa dor abdominal, essa dor em flanco direito, ele realizou uma ultrassonografia de abdômen que mostrou sinais de colecistite, mas uma lesão predominantemente cística, multilocular, em topografia de adrenal direita. Esse, infelizmente, é o somente que nós temos na descrição, não fala de tamanho, nenhuma mensuração, mas perceba que foi encontrada uma lesão em adrenal direita, o que talvez já aumente um pouco a hipótese, né, do feocromocitoma que tínhamos destacado anteriormente. Ele fez um eco transtorácico, que o relato que nós tínhamos somente é de cardiopatia hipertensiva, hipertrofia do VE, insuficiência mitral leve e fé preservada, nem sequer citaram o valor da fração de ejeção. Fez um eletroencefalograma que mostrou discretos sinais de disfunção de cortical de caráter inespecífico e realizou exames laboratoriais nessa lógica do esquentaloma adrenal, vamos dizer assim, que esse paciente encontrou para perceber se essa tumoração era funcionante, não era funcionante, se tinha sinais e sintomas de hipercortisolismo, de catecolaminas. Ele fez exames de metanefrinas, normanepinefrinas, que o professor Cristiano vai se aprofundar na apresentação. Bom dia a todos. Obrigado, professor Antônio Alberto, pelo convite para poder discutir esse caso, que é um caso realmente muito interessante. Pode passar aí para o curso. Muito interessante. E se a gente for pensar nessa linha que a gente está começando a desenvolver aqui de um tumor de células como as PINs, que poderia estar associado a um hiperadrenalismo nesse paciente, ou crises adrenérgicas nesse paciente, é uma doença que é uma doença rara, né? A gente não tem uma coisa muito prevalente, frequente na população. A gente aqui no ambulatório de hipertensão resistente, que a princípio seria um ambulatório em que teria um viés de especificidade, né, para ter uma maior drenagem de pacientes com esse tipo de aspecto, a gente praticamente não tem paciente com esse diagnóstico. Então não é um diagnóstico realmente muito frequente. Mas a gente vai ver dentro da linha de raciocínio que já foi discutido aqui dentro dessa apresentação inicial, mas alguns aspectos do detalhe da história desse paciente que tem que realmente chamar bem a atenção, né? Seria, digamos assim, 3 tópicos, né? Primeiro motivo da internação desse paciente, que apesar de há 10 anos, mas ainda coloca que o motivo da internação desse paciente foi episódio de dor em flanco direito, sudorese e palpitações há 5 anos. Mas esse dor em flanco direito já vem há 10 anos. Então, é uma história que dividiria, se estiver realmente correta, eu imagino que está bem correta a coleta dos dados desse paciente, dividiria em 3 tempos, né? O primeiro tempo seria em torno de 10 anos, que ele vem com uma dor em flanco, que foi empontada, e queimação, com radiação para dorso, ou seja, uma coisa que meio inespecífica, né, do que a gente poderia estar pensando, mas que seria desencadeado muitas vezes com esforços. E esse desencadeado com os esforços, escotoma, náuseas, vômitos, que pareciam alguma coisa vagal, alguma coisa assim, associada a uma desautonomia desses processos de dor associados a esse paciente. E essa história de crise convulsiva, né? Então ele vem uma crise convulsiva e a gente começa a pensar, não, por que essa dor ele tem crise convulsiva? Bom, aí até então ele não teve um diagnóstico, teve um diagnóstico que foi de epilepsia e iniciou o uso de um antiepiléptico, fenobarbital. E que essas crises eram episódicas e chegava a ter 4 a 5 episódios por mês de crise de dor. A gente pensa, não, dor em flanco, a gente uma urolitíase, alguma coisa desse tipo, mas não condiz o diagnóstico com essas recorrências tão frequentes, né? Mas aí depois vem a história mais
detalhada aqui um pouquinho. Vai aparecer no YouTube. Tá ok, professor. Bom, então, Então, há 5 anos, a história começa a ficar mais interessante. Essas crises começam a ficar mais intensas. E aí vem sudorese, palpitação, dispneia, cefaleia, picos pressóricos. A gente não tem aqui a aferição de como foram esses picos pressóricos. Pode ser que esses picos pressóricos podem estar relacionados até nessa época aqui, que a gente não tem esse dado. Lipotímia e astenia. Alguns sintomas específicos, mas a gente vê aqui uma tríade de palpitação, cefaleia e pico pressóricos. Essa tríade, normalmente, pensando em tumor de secreção de células cromafins, um tumor com crises adrenérgicas, ele passa a ter uma importância no diagnóstico que a gente está pensando. Então, quando a gente junta esses 3 tumores, que muitas vezes um paciente com um tumor de células cromafins, ele pode não apresentar, mas quando apresenta esses 3 sintomas em conjunto, isso aí para muito a favor, e existem algumas séries que colocam que é 90% de correlação com o tumor de células cromafins quando tem essa tríade em conjunto. Então, isso aí é um dado que é importante. E aí, vemos isso aqui, que às vezes passa despercebido, mas uma duração de apenas alguns minutos, com melhora espontânea, e depois fica bem em seguida. Então, aponta que ele é realmente uma crise que cessa aquela liberação adrenérgica e depois passaria os sintomas desse paciente. Então, a história parece ficar mais clara. E aí depois surge esse diagnóstico aí de diabetes e hipertensão arterial, que aí coloca como só há 2 anos que tinha diabetes e hipertensão arterial. A hipertensão arterial poderia estar já presente, esses pacientes com tumores células cromafins, muitos deles não são hipertensos, não ficam com hipertensão persistente, outros ficam com hipertensão persistente, não têm as crises adrenérgicas, e alguns têm só as elevações momentâneas com as crises adrenérgicas. E aí a gente teve esse diagnóstico há 2 anos, e o diabetes ele pode estar surgindo até pela essa alteração metabólica do paciente, ele pode evoluir depois com um quadro de diabetes. O outro dado que chamou a atenção é aí já em outro momento, a perda ponderal de 20 quilos em 6 meses. Quer dizer, então ele sugere só em 6 meses para cá que ele perdeu peso. Existe correlato, pensando em tumores de células cromafins, com uma perda ponderal desse paciente pelo estado hipercatabólico que esse paciente pode apresentar pelo excesso de adrenalina circulante. Mas por que só veio de 6 meses para cá? É uma perda importante. Então, isso a gente tem que ficar atento ao que aconteceu. Os medicamentos que ele vinha utilizando, com esse diagnóstico de hipertensão, ele usa apenas um antihipertensivo, teoricamente. Tem o doxazosine, que pode ser utilizado também como antihipertensivo, um alfa-bloqueador, mas é que nosso médico veio utilizando ele muito mais frequente para hiperplasia prostática do que para hipertensão. Mas pensando que se a gente já se pensou num estado hiperadrenérgico desse paciente, aí já seria um alfa-bloqueio pelo doxazosine poderia ser adequado. Do exame físico, sem dados relevantes importantes, mas ele ainda continua com um abdômen doloroso, mesmo já com a mesma história já de 10 anos. E a pressão, bem controlada a princípio, nessa aferição, uma frequência cardíaca normal, e o peso, que a gente vai pensar, se ele perdeu 20 quilos, ele teria em torno de 68,5 em 6 meses anteriores, e o IMC de 32,5. Então, ele já seria obesidade, estágio 1, grau 1 de obesidade, que poderia estar favorecendo o diagnóstico aí de diabetes e de hipertensão, que não fosse uma hipertensão secundária. Então, dentro disso, as hipóteses que a gente podia pensar, essa dor em flanco direito, porque seria do felcomastoma, ele pode dar dor, é possível, mas não é uma coisa muito comum da gente frequentar. Mas, às vezes, a dor pode estar associada por isquemia, ou, às vezes, se for um tumor que possa estar causando alguma compressão, poderia estar essa dor associada com isso. Crise convulsiva. A gente tentando explicar, como já foi colocado aqui, tudo numa mesma patologia. Não é um relato frequente de crise convulsiva, mas é que ele tivesse picos hipertensivos, e com esses picos hipertensivos, algum grau de encefalopatia hipertensiva, isso poderia estar correlacionado com as crises convulsivas, e talvez ele não tenha epilepsia, ou então seria alguma manifestação autonômica aí também desse paciente. Os paroxismos, isso aí, esses dados, como a gente comentou, isso fala muito a favor de crises adrenérgicas. O diabetes, hipertensão. Seria essa hipertensão uma hipertensão secundária? A gente vai falar um pouquinho a respeito disso em seguida.
E essa perda de peso pelo esteros hipercatabólico, mas se a gente pensou na possibilidade de um tumor de células como afins, um percentual desses tumores eles podem tornar-se malignos, e aí ele poderia ter uma perda por uma neoplasia maligna e associada. Então a gente pensa realmente no diagnóstico dele principal, um tumor de células como afins, que poderia ser um feomocitoma ou um paraganglioma. O paraganglioma seria o tumor semelhante ao feomocitoma, que está associado ao sistema nervoso autônomo, nos gânglios que dissolve o simpático e o parasimpático. Existe vários relatos na literatura de paragangliomas periaórticos, retroperitoneais, que pode cursar muito com esse quadro do abdominal que esse paciente apresenta. Então, seria uma outra possibilidade, mas seria, digamos, no mesmo contexto de um tumor produtor de adrenalinas e afins. Bom, pensando em hipertensão secundária, quando que a gente pensa em hipertensão secundária nos pacientes? Essa diretriz é a diretriz da Sociedade Europeia de Hipertensão, publicada em 2023, e ele coloca assim, quando a gente deve pensar em paciente com hipertensão secundária. Nesse paciente, a gente tem, se o paciente tem emergência hipertensiva, seria uma possibilidade, a gente deve pensar em possibilidade de hipertensão secundária, e se ele tem clínica ou bioquímica com característica sugestiva de causas endócrinas de hipertensão, no caso desse, um feomocitoma. Então, a gente é um paciente que a gente deve pensar na possibilidade de hipertensão secundária. Dentro da hipertensão secundária, ainda na mesma diretriz, a gente vê aqui só uma distribuição de faixa etária, E aqui tem o feomocitoma e paraganglioma, que vem desde os 13, da segunda, terceira década de vida até a sexta década de vida. Então, esse paciente estaria no contexto que pode ser hipertensão secundária. As várias outras causas de hipertensão secundária, eles aqui tem um gráfico bem interessante mostrando quando é que a gente deve pensar mais em cada uma dessas possibilidades de hipertensão secundária. E aqui no nosso paciente, ele estaria incluído nessa faixa de idade, se a gente pensar que há 10 anos ele já tem esse suspeita diagnóstico, foi quando começou os sintomas desse paciente. E aqui, por fim, pensando nessa causa específica de feomocitoma e paraganglioma, uma prevalência menos de 1% dos casos de hipertensão arterial pode ser ocasionado por tumores vetores de adrenalina, noradrenalina, etc. Aqui os sintomas sinais que são mais importantes, e aqui não vou ter a tríade, não ficou pequenininho aqui, não dá para ler, mas o que está mais importante aqui é aquela tríade de cefaleia, crise hipertensiva e taquicardia, palpitação. E aqui depois vem o diagnóstico e tratamento que a gente vai passar adiante. E aqui, por fim, esse foi um levantamento nacional, foi o maior que eu vi, foi um relato de 74 pacientes com sintomas amnésicos, com um diagnóstico de feomocitoma e paraganglioma. Foi uma população da Universidade Federal de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, e observem que crise de hipertensão, 96% do paciente. Palpitação, cefaleia, sudorese, eles estão presentes em mais de 70% dos pacientes. Do abdominal, 20% dos pacientes apresentaram do abdominal dessa série. E convulsão, somente 3% dos pacientes tiveram relato de crise convulsiva nessa série. Então, é um sintoma que pode ser, de repente, explicado por todo o contexto, e eu acho assim que dentro dos exames complementares que foram apresentados, a gente viu ali hipertrofia ventricular esquerda, que é comum nesse paciente com hipertensão arterial, a dosagem de adrenalina, dos metabólicos da adrenalina e noradrenalina foram relevantes. Eu só achei estranho que eles fizeram todos os metabólicos ali. Na verdade, hoje, para o diagnóstico, a gente não precisa dosar todos. Preferencialmente, a gente faz a dosagem de metanefrina na urina de 24 horas, porque a gente não vai depender do ciclo de elevação, então a gente tem uma probabilidade diagnóstica maior quando a gente faz a coleta de 24 horas e a dosagem da metanefrina na urina de 24 horas. E temos ali uma ultrassonografia que mostrou talvez uma imagem ali na suprarrenal, que a gente tem que identificar se aquilo seria o tumor que foi a causa de todos os problemas, todo o diagnóstico desse paciente. E agora eu passo a palavra aí para quem vai. Eu vou passar para a professora Cristiana. Já expliquei que você
deve ter tido alguma intercorrência médica de paciente para chegar depois, eu iniciei. Mas eu só queria chamar a atenção também do seguinte, quer dizer, na atenção primária, né, o que a gente vai ver, muito hipertenso, tá certo? A maior parte das vezes você vai ter hipertensão primária. Né? A coisa mais importante, primeiro, é detectar que tem hipertensão arterial, né, que é um problema extremamente importante, em que você, bem tratado o paciente, você vai reduzir, primeiro, a mortalidade por doença cardiovascular, mais doença renal, acidente vascular cerebral, então é fundamental. Mas lembrar o seguinte, quer dizer, embora seja um percentual menor as causas secundárias de hipertensão arterial, tem determinadas características que fazem a gente pensar nisso. Quer dizer, mesmo que você diga é baixa, é 5%, será que é tão baixo? Porque a gente vê tanto paciente hipertenso, não é verdade? Que termina, na verdade, isso aí a gente vai acontecer durante a nossa vida de médico, a gente vai ver hipertensão secundária. Tá certo? Então você vai ver, tá bom, as causas renais são as causas mais frequentes que a gente tem e chama atenção, quer dizer, é uma proteinúria, a creatina está aumentada do paciente, isso chama atenção também, né? As faixas etárias foi colocada, mas os extremos de faixas etárias são importantes, porque você pode dizer, por exemplo, mulher jovem, hipertensão secundária por displasia fibromuscular, né, da artéria renal. Mas tem paciente idoso que começa a ter hipertensão depois de uma certa idade, não é verdade? E que pode ser hipertenso já durante a vida e que piora a hipertensão, fica mais difícil de tratar. Então ele pode ser não por fibromuscular, mas por aterosclerose da renal. Tem as causas endócrinas, né? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, doença de Cushing, pode ser hiperaldo, talvez seja a causa mais frequente endócrina de hipertensão arterial, né? Então, essas coisas têm ou características clínicas, como vocês chamaram aqui a atenção desse caso aqui, pelas características do paciente, óbvio, como o Felipe colocou, poderia pensar em outras coisas, até porque aqueles sintomas que ele estava apresentando e as causas até psiquiátricas que poderia dar, né? Mas também pensar que é um paciente hipertenso, né? Repare como ele demorou de ter o diagnóstico de hipertensão, porque ele poderia ter apenas episódios de elevação de pressão arterial, né? Pela descarga adrenérgica e posteriormente, realmente, que ele veio receber o diagnóstico. Então, na atenção primária, o que a gente vai vendo é esse paciente. Né? Mas pode acontecer que ele pareça um doente como esse aqui. Mas não é a causa secundária também mais frequente. Mas a gente deve ter atenção para causas secundárias, que inclusive tem causas que são tratáveis. A hipertensão endovascular é uma causa tratável de hipertensão arterial. Né? E é importante que realmente a gente chame a atenção disso aqui. Então, eu vou passar para você, Cristiano, e talvez depois a Rosa, né? Seria. Ok. Isso que o professor está comentando é importante, porque se a gente não pensar, a gente não vai diagnosticar. É pouco frequente. A gente imaginava que em torno de 5% dos pacientes de hipertensão arterial seriam de hipertensão secundária. Hoje, publicado inclusive na diretriz mais recente, na semana passada do ESC, eles já colocam a possibilidade de pode chegar até 30% de pacientes de hipertensão arterial que sejam por hipertensão secundária. Então, a gente tem que ficar tendo essas sintomatologias, esses dados que o professor Antônio Alberto colocou, para a gente pensar na possibilidade e sempre que pensar, a gente buscar o diagnóstico. Eles recomendaram uma coisa, colocaram como 2B, 2A de indicação com nível B de evidência, de todo paciente adulto, já na faixa de 40 anos ou mais, que uma hipertensão arterial diagnosticada recentemente, pesquisar hipertensão secundária, principalmente hiperaldosteronismo. Eu achei um pouquinho demais, né? Mas está essa recomendação, essa nova diretriz lá agora. Bem, gente, eu vou passar para a Rosa. Eu queria fazer só alguns comentários, assim, tem umas coisas que... primeiro que eu lembro quando eu era estudante, tinha um professor que falava uma coisa assim, ok, que os meios são os meios que eu digo, as causas mais frequentes, elas obviamente são mais frequentes, mas se a gente não pensar nos extremos, a gente não vai fazer diagnóstico. Esse é um exemplo de um caso que a gente faz diagnóstico muito clínico, a gente precisa de uma boa história, precisa ser questionado esse paciente. Aquele paciente, se você vê com pressa e pega uma história, pode ser uma hipertensão comum, aí por acaso ele tem outros sinais aleatórios, a gente não consegue juntar os dados.
né? Então, é preciso ter a suspeição para a gente partir justamente para a investigação. A suspeição inicial já é uma hipertensão secundária, e aí abrir o leque, e a gente fazendo aquele algoritmo, né, de raciocínio diagnóstico, que é o que a gente tem que fazer mesmo. Tá? E tem alguns aforismos assim, que eu gosto de repetir, quem é meu aluno sabe, que assim, é mais comum as manifestações comuns das causas incomuns, né, das causas comuns, do que as manifestações incomuns das causas comuns. Né? Então, esse é um caso que, se a gente for ver, ele é um clássico, né, ele tem a tríade clássica, que é a sudorese, a palpitação, a cefaleia, né, e as crises hipertensivas de um caso de hipertensão secundária. Né? A gente agora vai ver os exames de imagem. Tá? Eu queria ver se alguém... Depois a gente pode comentar mais, né? Nessa temos aqui. A questão toda dos sinais clássicos é que hoje, com situações como a síndrome do pânico, né, e tão mais frequente, ela acaba ficando confundindo essa tríade clássica. Mas o que eu fiquei super feliz de ver nesse caso é que ele tinha um ultrassom, que eu não tive acesso, mas que estava descrito como uma vesícula com um paciente com dor no hipocôndrio direito, com a descrição daquela vesícula, um diagnóstico mais apressado, ou que levasse em consideração só a imagem, poderia fazer um diagnóstico de colecistite. E isso não foi em momento nenhum aventado. Isso é uma glória, porque a imagem sem a clínica não faz nenhum sentido. Bom, vocês colocaram já que ele tinha uma tomografia. Então, eu aproveitei essa oportunidade para a gente relembrar o que é que são realmente as coisas, como é que a gente faz essa tomografia de abdômen, que eu acho que nesse caso é uma oportunidade muito boa da gente retomar a importância de uma boa realização do exame. Então, podem ser realizadas uma ou várias varreduras, que é o que a gente chama de fases, né, a depender da patologia encontrada. Essas fases são varreduras realizadas em tempos determinados após a infusão do meio de contraste, quando o contraste é presente concentrado ou nas artérias, ou nas veias, ou no parênquima dos órgãos abdominais e no sistema excretor. Então, resumindo, a gente tem a fase sem contraste, após a injeção do contraste, que a gente tem a fase arterial, né, que vai de 25 a 40 segundos. Isso vai depender da idade do paciente, da frequência cardíaca e tudo mais. A fase venosa, que é com 60 a 80 segundos, com a fase de equilíbrio, com 3 a 5 minutos, e a fase excretora ou tardia, de 5 a 10 minutos. Isso é super importante quando a gente vai avaliar tumores e o comportamento hemodinâmico desses tumores. Lá nos primórdios da radiologia, você precisava fazer um cateterismo para poder injetar e ver como é que se comportava. Hoje, com a tecnologia mais avançada, a gente pode fazer essa avaliação com uma veia periférica, não precisa nem ser uma artéria. Então, isso facilita bastante. Então, quando a gente tem a fase sem contraste, está lá o apontador, é esse aqui. Pronto. Então, a fase sem contraste, eu trouxe uma lesão justamente no hipocôndrio direito, né, que a gente está vendo aqui, que a gente escura, e eu vou abordar isso. Depois, na fase arterial, o que é que acontece? A aorta, que estava aqui da mesma densidade, ela fica bem mais opacificada. E é interessante a gente ver como existe uma opacificação só da cortical do rim. Quando você tem a fase portal, você já tem uma opacificação quase semelhante, né, da aorta e da veia cava, assim como da veia renal, né, e você tem um preenchimento do parênquima, né, renal no caso, onde a gente percebe que essa formação não teve captação durante toda a injeção. É um cisto simples renal, né? Quando a gente tem a fase excretora, você tem aqui a opacificação do sistema pierocaliciano de um lado que está adequado e do outro que está deformado por conta da massa. Então, é importante a gente reconhecer as densidades, né? E eu trago aqui só para resgatar isso, né, que você tem uma coisa bem branca, né,
que é uma densidade de metal. Na verdade, esse é um paciente que fez uma colestectomia, então a gente tem um clipe aí nesse lugar. Você tem a densidade óssea, que é semelhante à do metal, então você tem o metal e o osso. Você pode ter a densidade de partes moles, como a gente chama, que é de músculo, né? Você tem uma densidade um pouco mais escura, que é a do líquido, e a gente chama de hipodensa, né? E a de ar, que é bem mais escura. E entre eles, você tem a do tecido celular subcutâneo ou da gordura intraabdominal. Então, a olho nu, elas são até bem parecidas, né? A hipodensidade do líquido e da gordura. Mas uma das características da tomografia é que você pode fazer a medida da densidade. Então, os franceses chamam de tomografia com medida de densidade. Se for líquido, você vai ter hipodenso, escuro, né? Então, a gente tem aqui exemplo do conteúdo do estômago, do conteúdo da bexiga. Se você tiver o contraste, então você vai ter a captação, você vai ter a opacificação dessas estruturas. Então, como eu mostrei para vocês lá no rim, né, a captação propriamente dita. Eu queria relembrar para vocês como é que é a anatomia normal da suprarrenal, né? Então, ela fica atrás da veia cava e tem esse aspecto em V, certo? Do lado esquerdo está aqui, também com um aspecto em V. Então, o nosso caso propriamente dito. Então, eu trouxe nas 4 fases que eu comentei para vocês, essa sem contraste, essa na fase arterial, essa aqui na fase portal e aqui já na fase tardia, né? A gente não chegou a ter nesse paciente uma fase excretora, mas dá para perceber claramente que antes da injeção do contraste, ela tem uma densidade semelhante à da aorta. E no ultrassom falava de uma formação cística não homogênea. Então, vejam que realmente, sem o contraste, ela é bem parecida com o conteúdo cístico. Quando tem a fase arterial, a gente vê que não tem aquela captação que a gente via na cortical do rim. Então, ela não tem uma vascularização arterial propriamente dita. Quando está na fase portal, você já vê uma opacificação maior dessa formação, com áreas onde não existe essa opacificação em momento nenhum. Então, isso se repete ao longo de toda a extensão da lesão. Você vê que, inclusive, ela dá um efeito massa sobre a veia cava, né? Eu tinha comentado, quando eu falei da topografia, que ficava bem atrás. Então, vocês vejam que, realmente, esse é um dado que a gente usa nos métodos de imagem. Não só a topografia, mas a relação que ela tem com as estruturas adjacentes. Então, vejam que é alguma coisa que está empurrando anteriormente a veia cava. Então, é alguma coisa que está vindo de uma situação posterior à veia cava. Aqui, em cortes mais inferiores, você vê que ela vem até uma porção bem distal do rim, mas não invade o rim em momento nenhum. Vocês lembram que a tomografia tem a característica de adquirir as imagens no plano axial, mas ter a possibilidade, então ela adquire no plano axial, mas ela pode fazer a reconstrução em qualquer plano, sagital ou coronal. Nesse caso, fica muito mais fácil da gente identificar a lesão no plano coronal. Então, está aqui o rim esquerdo, olha o rim direito com aquele deslocamento inferior que eu tinha comentado, mas preservando completamente o plano de clivagem. Então, essa é uma coisa importante nos métodos de imagem, né? Quando a gente considera os métodos de imagem, a localização, a relação com as estruturas adjacentes. Vocês vejam que, inclusive, com relação ao fígado, tem o que a gente chama de um plano de clivagem.
Você tem gordura entre as duas estruturas. Você consegue ver que tem essas áreas mais escuras, que são as áreas que não captaram em momento nenhum, então que tem áreas de necrose. Eu diria que os métodos de imagem têm a pretensão, Murilo, de fazer uma macroscopia em vivo. Então, o que a gente usa são os mesmos parâmetros que a patologia vai usar para poder dizer se uma lesão tem um comportamento maligno ou não, de ter invasão. E vejam que o que foi descrito, né, no laudo da tomografia, e eu acho que esse é o papel desse encontro, é justamente trazer para vocês como é que vocês vão fazer essa interação. Então, por isso que eu tive a preocupação de trazer a anatomia, a densidade, porque quando vocês receberem o laudo, vocês vão receber assim, lesão nodular localizada na direita, bem delimitada, pobre em gordura. Por que será que é importante a gente dizer que é pobre em gordura? Porque alguns tumores de suprarrenal se caracterizam por ter gordura no seu interior. Densidade de 41, por quê? Porque é justamente o fato dela ter gordura que vai dar com que ela seja mais ou menos densa. Heterogênea às custas de área de liquefação, a qual apresenta o OSH alto absoluto inferior a 60%. Esse é um outro dado. A forma como o tumor se comporta hemodinamicamente fala mais a favor de uma lesão ou de outra. Medindo... Então, se a gente for pensar do ponto de vista do radiologista, sem levar em consideração a história, a gente tem que começar pensando em alguma coisa que aumentou, é uma hiperplasia. A hiperplasia costuma ser mais homogênea do que a gente está vendo. O cisto, a gente já viu que não tem característica de cisto, porque eu mostrei aquele primeiro cisto renal, que era bem homogêneo e essa é bem heterogênea. Uma hemorragia não se caracteriza como hemorragia, embora para caracterizar uma hemorragia o melhor método seja a ressonância magnética, porque a gente vai ver fases de degradação da hemoglobina. Um mielolipoma, ele já disse que não tem áreas de baixa densidade, então um mielolipoma já fica mais afastado. Então, seria então uma formação sólida da suprarrenal. Um adenoma, os adenomas têm como característica também ter conteúdo de gordura, que não parecia ser o caso, tem uma captação mais homogênea. O linfoma costuma ser bilateral, assim como a metástase. O carcinoma adrenal teria a expectativa da gente é que tivesse uma invasão maior. Então, também pelos métodos de imagem, a primeira hipótese fica sendo um feocromocitoma. Então, eu espero ter ajudado nessa construção do raciocínio. E um papel importante da tomografia em relação ao ultrassom é que a gente consegue avaliar o retroperitônio, que é o lugar onde pode ter o paraganglioma, que também foi comentado como uma possibilidade nesse diagnóstico. Então, no caso do paciente, só tinha mesmo na suprarrenal. Acho que agora é Murilo, né? Esperar o Murilo um pouquinho, né? Negócio de patologista fechar as coisas aqui. Ele participa da discussão. Se ele quiser, ele participa da parte clínica da discussão, depois ele entra com patologia também. Eu gostaria de fazer uma contribuição aqui no terreno da imagem, mas é em relação ao ecocardiograma que foi apresentado, né? Esse ecocardiograma, ele mostra uma hipertrofia ventricular, né? Traz informação apenas da função sistólica e não traz a informação sobre a função diastólica. A função diastólica é algo extremamente importante nesse paciente, pelo menos a informação. E cada vez mais nós sabemos que o que nós ecocardiografistas pecamos durante muito tempo chamando de disfunção diastólica leve, não é disfunção diastólica leve. Disfunção diastólica, que hoje nós chamamos de grau 1, ela já é sinônimo de CFEP, insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, é muito importante nós estarmos chamando a atenção de que esses dados na atenção primária, eles têm que ser muito valorizados.
porque é lá que nós vamos resolver 80% dos casos de saúde. É lá que nós vamos trabalhar para evitar que os pacientes cheguem muito doentes no Hospital das Clínicas. É lá que nós poderíamos estar diagnosticando precocemente e provavelmente com métodos de imagem, talvez ter tomado algumas providências que não precisasse esse paciente chegar no Hospital das Clínicas. Tá? Então, eu queria exatamente aproveitar a oportunidade para dizer que nós aqui temos um dos melhores equipamentos de ecocardiografia do mundo, tá certo? E que nós temos que valorizar não só os recursos da avaliação de função diastólica e da avaliação do strain, né? O strain de ventrículo esquerdo, o strain de átrio esquerdo, que está intimamente ligada com função diastólica, e o strain do ventrículo direito. Obrigado. Deixa eu fazer só aqui um comentário. Aqui, seguinte, ver a evolução da imagem, né? Me lembro aqui que nós estamos aqui nesse hospital já há muito tempo, né? Eu aqui, o professor Noblar aqui, nós começamos o ambulatório de hipertensão aqui no hospital. Né, Noblar? Quanto tempo foi? Né? Olha, não vou dizer o tempo, mas Noblar tem idade para meu aluno também aqui, né? Então, ele não vai se achar velho por causa desse comentário. Mas repara só, quer dizer, o quanto é importante hoje, tanto que faz parte do mesmo departamento hoje, quer dizer, o Washington está ali, não sei por que você fica sempre lá em cima, Washington, você estaria aqui parte da discussão aqui com a gente. Aliás, nós fizemos aqui, quando nós abrimos as atividades das sessões, nós abrimos juntamente com o Washington, não? E a gente colocou realmente a evolução da patologia também. Quer dizer, por isso que eu digo, a patologia não é aquele último que fala, porque eu acho que a patologia está muito mais presente hoje em dia, realmente, nas tomadas de decisões. Mas a patologia sempre teve um papel e continua tendo, e deve continuar tendo um papel muito importante no aprendizado médico. Não é? E a gente vê o seguinte, o quanto as sessões lá com clínica, que já foram bem mais ativas aqui no nosso hospital, ela é muito importante para a gente trabalhar no raciocínio clínico também, né? Quer dizer, a gente concatenando a parte da clínica. Quando eu falo de clínica, não estou falando basicamente da clínica médica, da medicina interna, etc. Estou falando da clínica de todo, porque a ginecologia é clínica, a obstetrícia é clínica, a cirurgia é clínica, tudo isso a gente tem raciocínio clínico, mas a gente raciocina hoje com imagem, não é? Muito mais do que no passado, pela riqueza da imagem, e a integração com a patologia tem que ser importante, e de uma forma até diferente do que era, porque a gente está caminhando para não fazer aquelas autópsias clássicas. As autópsias, a radiologia passa a ser importante na autópsia, porque a gente faz autópsia minimamente invasiva, que o hospital já vai começar. Dia 15 começa a primeira autópsia minimamente invasiva do hospital, já a partir daí a gente já pode deslanchar mais, porque é uma autópsia conduzida através de ultrassonografia, não é verdade? Então, já vem a evolução. A gente tem, eu acho que é uma coisa até para você, Felipe, e os estudantes, porque além das sessões anatomoclínicas, nesse padrão que a gente está colocando aqui, mais de professor, mas já tem você participando também como estudante, nós tínhamos sessão anatomoclínica do estudante de medicina. Vocês faziam sessões anatomoclínicas aqui no anfiteatro também. E nós tínhamos fora também, por exemplo, nós tínhamos sessão no Hospital Couto Maia. Quem apresentava patologia também era um estudante, né? Mas ia um patologista, Aristides, Caíme, essas pessoas iam também lá, participavam, mas o estudante era Marco Antônio, que é meu colega de turma, você conhece bem, né? Quem fazia essa parte da patologia. Eu acho que é uma coisa que a gente pode pensar. Ter também uma sessão anatomoclínica do estudante e do residente também. Vocês conduzem, organizam e vocês realmente conduzem. Eu acho que isso teria um aprendizado que estender mais em relação ao que nós fazemos aqui. Ok, você quer comentar alguma coisa antes? Vou passar para... Agradecer e parabenizar a Rosa. Nossa, foi maravilhoso a tua colocação.
Eu acho que a gente podia passar logo, né, para a patologia, que eu acho que a gente pulou adiantando agora também. A gente pode discutir no final, depois tem a evolução do caso, né, Felipe? Bom, esse caso, ele, do ponto de vista patológico, não tem uma surpresa tão grande assim, porque a clínica já era bem característica da lesão, né? E como o professor Rosa falou, a macroscopia já foi feita nesse caso. Só faltou alguns detalhes da macroscopia, que seria a cor falta só a cor da lesão, né? E o aspecto da textura da lesão. Mas a radiologia um dia pode chegar nesse detalhe da cor, assim, né, da textura. Então. Esse paciente então foi submetido a uma adrenalectomia direita, né? Não sei se a clínica depois vai falar mais sobre detalhes. Ela foi para a cirurgia, foi ressecado a lesão, né? E a lesão realmente media exatamente como a radiologia mostrou. Ela media 10/9, estava envolvida em gordura, né? E aos cortes era um tecido pardo acastanhado, né? Essa cor e a textura ajudam no diagnóstico. O feocromostoma ele tem essa cor amarronzada, assim como a cor mais ou menos desses móveis. Alguns ficam bem marrons, né? Daí o nome, né? Feocromostoma vem daí. E ele era um tumor que tinha algumas características. Ele era um tumor que tinha uma estrutura, assim, uma cápsula em volta, né? Uma pseudocápsula em volta. E, infelizmente, eu não consegui exatamente as imagens do caso, mas essas aí são idênticas, então não vai ter muito problema, não. Vamos dizer que seja o mesmo caso. Elas são muito, muito parecidas com o caso original. A lesão é uma lesão, então, composta de células que formam essas estruturas assim arredondadas, né? Essas bolas de células que os alemães descreveram inicialmente como Zellbollen, né? Com Z, Zellbollen. É bem característico essas bolas de células do feocromocitoma. E quando a gente olha de perto, vê que elas são células, assim, de certa forma, parecidas umas com as outras, né? Não tinham mitoses, nem muitas atipias, nem muitas alterações bizarras. As células, elas se agregavam nesses esses grupos de células, né? Com vasos no meio. Isso era bem característico. A histologia sugeria muito um feocromocitoma, um aspecto assim, macro e microscópico. Um diagnóstico diferencial que a gente podia ter assim, nesse caso seria talvez de um carcinoma da suprarrenal ou de um adenoma da suprarrenal, mas eles não têm esse aspecto formando esses grupos de células, né? A histologia seria diferente. E quando a gente vê, elas têm esse característico grupo de células assim, arredondadas, né, formando esses bolos de células. Isso é bem característico do feocromocitoma. E a gente pode usar um artefato que a patologia tem, que é a imunohistoquímica. Ou seja, a gente sabe as substâncias que esses tumores secretam, as proteínas que tem na superfície deles, e a gente tem anticorpos monoclonais específicos contra essas proteínas, e a gente usa esses anticorpos monoclonais como a sinaptofisina, né? E ele dá positivo, que ele fica marrom, essas células aqui são negativas, essas são positivas, então a gente vê que ele é positivo para a sinaptofisina. A sinaptofisina é um marcador bem de tecido neuroendócrino, né? E o outro marcador também muito bom é a cromogranina. Você vê que está bem positivo no citoplasma das células. Esses dois marcadores mostram que é uma lesão de origem neuroendócrina, ou, do ponto de vista patológico, um paraganglioma, né? Os paragangliomas são tumores de células neuroendócrinas ou de células dos gânglios simpáticos. Quando esse tumor está na suprarrenal, a gente chama de feocromocitoma, e se ele tivesse origem fora da suprarrenal, há uma tendência hoje da patologia chamada de paraganglioma. É um termo que não sei se vocês já viram muitas vezes, porque é um tumor raro, né? Então, a histologia é bem característica para feocromocitoma. Ele não tem mitose, então ele é um feocromocitoma benigno, não tem invasão de cápsula, não tem pleomorfismo, então ele é um feocromocitoma benigno. Esse tumor, ele é curiosamente chamado assim pelos patologistas de tumor de 10%. Não sei se vocês já viram falar isso na clínica. Porque 10% deles é bilateral, 10% maligno, e só 10% mais ou menos, 10 a 30% em algumas literaturas, é que tem essas crises adrenérgicas. Ou seja, deve haver muito mais feocromocitoma por aí que a gente não sabe que ele está lá. Eles são, um termo até que eu não gosto muito de incidentaloma, né? Um tumor achado por incidental. Então pode ser que um de nós aqui assistindo a aula, pode ter que seja um de nós tem um feocromocitoma lá na suprarrenal quietinho, que ele não produza, se ele não produzir catecolaminas, o paciente não tem sintomas.
Só 10% deles produzem catecolaminas. Deve haver muito feocromostoma por aí que não está diagnosticado. Então, esse é um caso bem característico de feocromostoma, benigno. Os malignos são raros, né? São bem raros os malignos. E uma coisa que a gente pode usar também é o índice de proliferação, que é o KI67. Esse KI67 é o índice de proliferação. Ele marca as células, os núcleos que estão se dividindo. E dá para a gente ver que, no nosso caso, tinha até menos do que esse. Aqui, mais ou menos grosseiramente, a gente pode ver que tem muitas células, tem uma corada, mas tem 50, 100 células aqui que não estão coradas, né? No nosso caso, tinha menos de 1% de células em multiplicação, que também já é um critério de benignidade. Então, esse é um feocromostoma benigno. Ele está muito grande, o que mostra que ele já deve estar aí há pelo menos 10 ou 15 anos, né? E eu acho curioso que não tenha sido pensado nisso há muito tempo atrás, o que chamamos a atenção, né? O professor Cristiano também chamou a atenção. Por que não pensaram nisso há muito tempo atrás, né? Talvez a ultrassom tivesse visto um de 2, 3 centímetros ou 4 centímetros, né? Não sei se a ultrassom teria esse detalhe de ver, mas a tomografia veria. Então, já poderia ter sido diagnosticado há muito tempo atrás. E ele tem realmente, como na radiologia mostrou, áreas de cistificação ou de necrose, né? Mas isso é porque ele cresceu demais e acabou necrosando uma parte dele, né? Então, esse é o feocromocitoma, né? É um tumor dos 10%. Entendeu? Está mais em prova do que na realidade, né? Ele está mais nas provas de residência do que na prática clínica. As provas gostam muito dele, porque ele tem essa síndrome clínica bem característica. Muito bom, excelente. Muito bom. Eu estava comentando aqui com o Noblar e vendo o seguinte, ele perguntou, cadê o fundo de olho do paciente? Não é porque é uma obrigação você ter fundo de olho do paciente hipertenso. Na verdade, como a gente fazia fundo de olho na Noblar? Era nós que fazíamos fundo de olho dos pacientes, ou encaminhávamos para a oftalmologia também, aprendia com isso, e eu estou visto quanto isso realmente é infrequente. Aí as pessoas me dizem, mas hoje em dia não tem mais hipertensão acelerada e maligna, como nós tínhamos antes. Realmente tinha muito mais hipertensão acelerada e maligna. É difícil você estar aqui no hospital e correr aqui, você não vê algum caso de hipertensão maligna no hospital, ou quando a gente estava em treinamento, ou ensinando medicina e tudo mais. Mas não se faz fundo de olho, então você não pensa que o paciente realmente pode estar acelerando a hipertensão arterial. Então esse é um ponto realmente importante também, certo? Aproveitando que temos tantos nefrologistas aqui provocando, porque essa essa é uma sessão que a gente tem essa oportunidade de trocar sobre assistência. E com os alunos que eu tanto falo dos cuidados para poder pedir uma tomografia, né, um paciente com feocromocitoma é uma das situações que a gente tem preocupação em injetar contraste, né? Mas eu sempre coloco que as contraindicações são relativas. Porque se você sabe, e quem pede é o clínico, né, para poder haver uma boa comunicação, ele tem que alertar que ele está suspeitando de feocromocitoma para que o radiologista possa ter os cuidados necessários. Porque não é uma contraindicação absoluta, mas você pode desencadear uma crise adrenérgica. Então, nada como uma boa comunicação. Então, a gente está aqui justamente para estabelecer essa competência nos nossos egressos, né, de que eles saibam o risco que uma investigação pode determinar para o seu paciente. E eu estava esperando que os nefrologistas me perguntassem, mas injetou o contraste? Ninguém perguntou. Bom, esse caso aqui está sendo apresentado pelo raciocínio clínico, né? E a gente aproveitando para dizer, você tem que pensar em hipertensão secundária também. Quer dizer, essa não é a causa mais frequente de hipertensão secundária, né? Mas a gente vê hipertensão secundária. Por exemplo, a doutora Carolina é nefrologista, trabalha aqui, trabalha no Ananeri. E me comente um pouquinho sobre hipertensão secundária na sua prática. Olá, bom dia a todos. Bom, só respondendo a professora Rosa, eu acho que cada vez mais nós, nefrologistas, não temos medo de contraste. Isso é muito bom. E o que a gente tem hoje em dia é toda uma educação para que as pessoas não tenham medo mais do contraste iodado. O contraste iodado só me faz medo se o paciente tem claramente uma reação alérgica. Porque não tendo reação alérgica,
A gente não tem mais medo do contraste iodado. Os contrastes iodados hoje em dia são isosmolares, né? O risco de nefrotoxicidade realmente é raríssimo, né? A gente não vê mais. E, habitualmente, quando a gente vê um paciente desenvolvendo pior de função renal com o uso de contraste, habitualmente é porque ele tem uma situação clínica sobrejacente que se justifica a piora da função renal. Então, nós não restringimos contraste iodado a ninguém que precisa receber o seu diagnóstico. Você não deve prescindir de dar um diagnóstico correto num paciente, porque pensar assim, porque a função renal alterada eu não posso botar contraste. De jeito nenhum. Isso é má prática médica. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente não restringe o uso de contraste iodado. E, com relação à crise adrenérgica, teoricamente, esse paciente, a gente sabe que até às vezes, se você fizer um movimento brusco, ele pode, de repente, fazer um flush lá das catecolaminas que ele está lá armazenadas, né? Então, qualquer situação pode realmente desencadear o flush disso daí. Atribuir ao pobre do contraste, não, é querer dar muita importância ao pobre do contraste. Deixa o contraste quieto. Contraste não vai causar isso. Não, de jeito nenhum, Rosinha. De jeito nenhum. 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 E com relação, assim, nós, nefrologistas, junto com os cardiologistas, a gente acaba vendo realmente um pouco mais de casos de hipertensão secundária, né? Barberino está aqui também. Para o nefrologista, a principal causa de hipertensão secundária que chega são os pacientes renovasculares, na maioria deles por doença aterosclerótica grave, severa, né, que tem, às vezes, muita aproximação com os cardiologistas, porque são pacientes que têm doenças ateroscleróticas em outros sistemas tão graves quanto, e hiperaldosteronismo secundário, hiperaldosteronismo primário, que também é muito frequente e geralmente chega para a gente como uma hipertensão de difícil controle, aquele paciente que já está indo para a terceira, quarta droga, sempre associada a uma hipopotassemia, né? E que isso é que chama a atenção da gente. Então, geralmente, os principais casos que a gente vê são esses. Nós trabalhamos junto com a nefrologia, né? Então, o ambulatório ele é formado por nefrologista e cardiologista para tratar essa interação importante. E acho que cada vez mais a gente tem conseguido diagnosticar. Como é um ambulatório triado para paciente com hipertensão resistente, então já obrigatoriamente esse paciente de maior difícil controle, a gente deve investigar as causas de hipertensão secundária e a gente tem tido alguns casos, a maioria é de hiperaldo, que a gente tem diagnosticado no ambulatório. Muito bem. Quem vai falar a evolução? Você também? Falando de uma causa importante de hipertensão secundária, que é a apneia obstrutiva do sono, e é bem comum também, faz uma interface com a pneumo, e existe uma triagem básica que na atenção básica pode ser feita com stop bang, né, que você vai fazer perguntas para o paciente, né, se ele trata hipertensão, se ele tem ronco, se ele se sente fadigado, se ele tem um IMC acima de 35, a circunferência do pescoço, aí você vai triar em uma possibilidade leve, moderada, grave. E a partir daí, indicar uma investigação, né, a polissonografia, que é uma causa de hipertensão secundária em jovens, que eu acho que deve ser lembrada. Eu sou residente de pneumologia. Eu sou Carla. Prontinho. Então, só para finalizar aqui quanto à evolução do caso, bem rapidamente, também pelo avançar da hora, é um paciente que ele chegou aqui no UPS após esse ultrassom de abdômen que revelou a massa, a lesão na adrenal. Teve a primeira consulta na urologia ainda em dezembro de 2023, ele fez essa ultrassonografia em novembro de 2023, percebeu quanto demorou desde o início dos sintomas para que tivesse uma resolução, um encaminhamento para resolver a sintomatologia. A partir disso, foi iniciada a investigação de feocromocitoma, né, solicitadas metanefrinas, cortisol, após Dexa, e foi encaminhado para as especialidades. Foi encaminhado para a cardiologia e para a endocrinologia do UPS. Ele
Teve a primeira consulta com endócrino em fevereiro de 2024, que foi seguida a investigação e o estadiamento do paciente. Ele manteve durante todo esse período as crises hiperadrenérgicas, teve intensificação sintomática, então a endocrinologia optou por iniciar o alfa-bloqueio. Ele chega com a doxorubicina no hospital após, aqui em maio de 2024, e foi programada a cirurgia depois de toda a investigação e também o pré-anestésico. Ele foi admitido na enfermaria 2D, em 16 de maio de 2024, aqui ele veio para uma consulta ambulatorial, teve uma crise adrenérgica intensa no ambulatório. Nesse contexto de emergência, ele foi admitido na enfermaria para controle sintomático e, posteriormente, preparo cirúrgico. Realizou a adrenalectomia à direita em junho de 2024, então ele passou 15 dias internado. E, por fim, no retorno ambulatorial da endócrino e da urologia, que foram de julho e agosto agora desse ano, o paciente está sem novas crises adrenérgicas desde a cirurgia. A hipertensão e a diabetes foi suspensa a losartana e a metformina em agosto de 2024 pela equipe da endocrinologia. Ele mantém utilizando ainda o fenobarbital, apesar de que não existe relato, pelo menos nas consultas ambulatoriais, de ter novas crises de convulsões. Então, não sei se existe perspectiva de suspender a droga, de fazer algum tipo de teste para ver se após a cirurgia haverá a perspectiva de ver se de fato era relacionado ou não. No mais, eu peço, enquanto o professor vai fazer a finalização, para todos que assistiram a sessão anatomoclínica, por favor, dar uma olhadinha no QR Code para avaliar a sessão e, posteriormente, o pessoal do audiovisual vai retornar para o formulário de frequência. E que pode assistir de novo pelo YouTube, certo? A sessão fica gravada. Bom, depois de um comentário desse, quase que não tenho mais o que dizer. Bom, mas só uma coisa que eu queria chamar a atenção nesse caso, é que ainda tem a questão da crise convulsiva que não foi bem esclarecida, né? E a gente não sabe exatamente a causa do feocromocitoma, mas ele está associado com 3 situações que podem tentar explicar talvez isso. Ele está associado com neoplasia endócrina múltipla tipo 2, está associado com a síndrome de von Hippel-Lindau e com neurofibromatose múltipla tipo 1. Na síndrome de von Hippel-Lindau tem uns tumores de cerebelo, que é o hemangioblastoma cerebelar. E talvez valesse a pena uma tomografia de crânio, não sei se ele tem tomografia de crânio, né, ou ressonância magnética, atrás de algum tumor de cerebelo que poderia explicar, ou o tumor cerebral que podia explicar as crises convulsivas. Porque toda vez que vocês tiverem um feocromocitoma, se encontrarem algum durante a vida, não esqueça que ele pode estar associado com essas síndromes síndromes genéticas, com múltiplos tumores em vários outros órgãos. Excelente esse comentário seu. Né? Acho que esse paciente continua em avaliação, né? Apesar de já ter ali o tumor, já ter sido operado, mas o que ele pode ter uma síndrome, né? E que você realmente pode ter múltiplos tumores, né? Isso é importante. Então, deve continuar realmente a avaliação. Depois, só uma coisa, Rosa, porque, se diga... Com relação à avaliação, como é alguma coisa de fossa posterior que você falou, o método é a ressonância magnética e no hospital já tem. Então, esse paciente no ambulatório, a solicitação deve explicitar a pesquisa de tumores associados. Eu queria chamar a atenção dessa coisa seguinte.
Essa questão, por exemplo, do acompanhamento de pacientes crônicos, hipertensos, é uma das coisas realmente que a gente está querendo trabalhar com a rede, né, Secretaria de Saúde e tal, mas tem coisas muito dependentes de nós médicos. Eu acho que a formação médica é muito importante, não é? De nós, quando ali a professora coloca ali essa questão, a gente sai, o doente não tem um acompanhamento realmente adequado. Né? O paciente hipertenso ainda nosso é tratado nas emergências. Quando nós temos um tratamento extremamente eficaz, né, para os pacientes com hipertensão arterial, então eles, quando tem dor de cabeça, quando faz uma insuficiência cardíaca, faz um edema de pulmão, quando faz um AVC, aí que esse doente vai realmente procurar o seguro. E aí sai, já trabalha em emergência, né? É possível que tenha alguns aqui mais novos que viram ensinando na emergência. A gente vê isso aí, tá certo? E quando o doente sai da emergência, sai inclusive mal orientado, quando a gente viaja, está dando alta ao paciente na emergência, o paciente sai sem nenhuma... Se levar os pacientes, para onde é que ele vai ser acompanhado? Não é verdade? E aí a gente já sabe, ele vai voltar novamente para uma emergência quando tiver, né? Que aquela coisa que uma doença, na maior parte das vezes, não é como esse paciente sintomático, é uma doença silenciosa, da hipertensão arterial, devido disso também, e o acompanhamento realmente não é bom, né? Vai para a atenção primária, vai ser acompanhado e não é informado, não é dada atenção realmente à questão de aderência ao tratamento do paciente. Esse tem sido um problema que nós, médicos, né, e os nossos estudantes devem estar realmente atentos a nós atendermos bem e acompanharmos bem esses pacientes. A bombinha, entendeu? Foi uma questão do revalide desse ano. A pontuação maior dessa questão não era passar o remédio, a droga, era ensinar a utilizar a medicação. Então, eu não sei dos nossos alunos aqui, quanto por cento sabe usar medicações inalatórias. Eu acho que é muito baixa. Ok, pessoal. Eu acho o seguinte, se a gente for estimular, vai ter muito mais discussão, viu? Eu vou deixar com você, que você encerra a sessão. Vou encerrar. Eu queria só dizer uma coisa no final, assim, para vocês estudantes, residentes, deem o seu máximo pelo seu paciente. Passem o máximo de interesse pelo seu paciente, advoguem pelo seu paciente. Assim, o que a Rosa colocou, quando você for pedir um exame para o seu paciente, explique para o colega que vai fazer, porque ele vai ser um médico, acho que é em respeito ao profissional que vai fazer o exame também. O que você está procurando, o que você está pensando, com certeza você vai ganhar muito, seu paciente vai ganhar muito, seu leito vai rodar, as coisas vão ser agilizadas, certo? Então, assim, nossa responsabilidade, ela é muito grande, sempre, sua, com o seu doente, certo? Eu acho que... E depois a gente vai tirar uma foto aqui. Quem quiser se juntar ali, pode vir aqui para a gente fazer uma foto aqui. Tá bom? Eu queria fazer um breve comentário em relação... Tá certo, obrigado. Em relação ao que a professora colocou da questão da atenção primária, eu acho que já há muito esta faculdade deveria estar investindo na questão da atenção primária. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou um cardiologista que vivi há muito tempo da minha vida na alta complexidade e evoluí para a atenção primária. E hoje, assumindo a chefia do Departamento de Saúde da Família, um dos nossos projetos é exatamente a implantação de uma unidade docente assistencial de atenção primária em saúde, tá certo? Porque nós ainda não temos essa unidade e nós precisamos muito para formar os nossos estudantes, desde a partir do terceiro, quarto semestre, cada vez mais apropriados de quanto é importante que lá nós tratamos de pacientes com alta complexidade, mas na atenção primária.
Então, já que eu recebi essa incumbência de encerrar a sessão, eu agradeço a presença de todos e vamos em frente. Obrigado.